Bem, acordados? Boa noite. São 18h36, já estamos gravando. Tudo bem com vocês, né? Sim, professor. Tudo bem, sim. E com você? Tudo na paz, sexta-feira? Tudo na paz. Daqui a pouquinho tomando uma cerveja, Não é? comendo um hambúrguer. Boa noite. Melhor coisa que tem. Pois é, sextou, né? Sextou. Mas vamos concentrar mais uma hora, talvez até menos hoje, a gente aprender mais um pouquinho. Bem, semana passada, o que nós vimos? Nosso projeto, nossa via, né? Nossa pequena rodovia que a gente está projetando, ela uniu 4 pontos e esses 4 pontos perfaz 3 tangentes, 3 retas. A gente não pode ter uma via, né, só com retas. Então, a gente está começando a projetar as curvas horizontais, considerando apenas o plano planimétrico. Então, nós já projetamos a curva 1 e a curva 2 é bem similar à curva 1. Para isso, a gente usou um formulário que é da curva circular simples. Nós deduzimos a fórmula da tangente, que é essa distância do PI, PC, PI, PT, e desenvolvemos a fórmula do desenvolvimento, que é a distância que o veículo percorre sobre a curva. Nós aprovamos que esse ângulo externo de deflexão é igual a esse ângulo central, e aí essas fórmulas aqui foram deduzidas. Conversamos um pouco sobre aqui observe que nessas fórmulas duas variáveis são constantes, aparecem sempre, né? Que é o ângulo central, que é igual a I, e o raio. Sobre esse raio nós conversamos que ele depende da classe da rodovia. E depende também de fatores, igual a gente está citando aqui, da superelevação máxima e do coeficiente de atrito, que na verdade intrinsecamente está relacionado à classe da rodovia. Com isso, nós definimos que para esse exercício nosso, a nossa via vai ser da classe 3 terreno ondulado, isso foi uma imposição, vamos dizer. Com isso, chegamos a um raio de 125, é o menor raio possível, quer dizer, não pode ser menor do que este. E se fosse outra classe, ou outro tipo de projeto, deveria se adotar outro valor mínimo para raio. Com isso, com essa teoria, a gente encerrou e a gente começou a fazer o item 1, a gente fez o item 1, e a gente fez o item 2. Hoje eu termino o item 3 e 4 e já vamos começar a aula número 4. Então, essa é a nossa missão para hoje. Sobre o que eu já comentei, alguma pergunta? Alguma dúvida? Não havendo, então vamos adiante. Semana passada, então, vejam se vocês relembram do que a gente já fez. Aqui o item 1 do TP3 pede para calcular a tangente, o desenvolvimento, as estacas do PC e do PT, do traçado do TP2, do traçado anterior. A primeira curva vai ter raio 125 e a segunda curva vai ter raio 150. Esses cálculos eu andei fazendo no Excel, aonde já está sendo projetado. Então, nós temos a curva 1 e curva 2. Onde está essa curva 1 e curva 2? Aqui está a curva 1 e aqui, não desenhada, está a curva 2. Tá, esse ângulo central é dado, 36,52,12, é esse ângulo aqui, ó, 36,52,12. E o segundo ângulo, esse segundo ângulo aqui, 101,56,39. 101,56,39. Nós decimalizamos o ângulo
transformamos em decimal, grau, minuto, segundo, transformamos em radiano. Aqui é os raios que nós temos. Então, esses são os dados de projeto. Com isso, nós usamos essa fórmula aqui, ó, onde a tangente, que é a distância, essa distância daqui não. Essa distância aqui foi determinada, então, 41,667. E o desenvolvimento também foi determinado. Aqui nós arrastamos para calcular a tangente da curva 2 e o desenvolvimento da curva 2. Tá, sobre o PI. O PI é dado. Como assim o PI é dado? A estaca do PI, 17 mais 10. 17 mais 10 é o nome dessa estaca. E o nome da estaca do PI2, estaca 30. Estaca 30. Com isso, foi possível calcular as estacas do PC. O que é a distância até o PC? É a distância até o PI menos a tangente. Não sei se vocês lembram desse raciocínio. Calculamos a distância utilizando da distância até o PI menos a tangente, achamos a distância até o PC1 e transformamos em estaca. E a estaca do PT? A estaca do PT1 é a distância até o PC mais o desenvolvimento, que é essa fórmula que nós usamos aqui. Calculamos essa distância e transformamos essa distância em estaca. Para determinar a estaca do PC2 e do PT2, eu apenas arrastei as células, né, para baixo. Bem, agora tem uma seguinte correção que eu tenho que fazer aqui. Para isso, eu vou abrir uns slides que eu fiz aqui, para ficar mais claro uma correção que a gente deve proceder. Tem um conceito na literatura que se chama renomear as estacas dos PIs. Aqui já é assunto novo. Até então era revisão. Até então, nós tínhamos apenas retas, quer dizer, nós tínhamos o ponto inicial, o PI1, PI2 e o ponto final da nossa pequena estrada. Então, nós tínhamos 3 retas. Bem, então era a estaca estaca 0, né? Tinha uma distância de 350 metros, chegando à estaca 17 mais 10. Andou mais 250, chegou na estaca 30, andou mais essa distância, chegou na estaca 56. Esse é o exercício do TP2. Quando aparece a primeira curva, o que acontece de fato? Aqui nós temos a primeira curva, então, acontecendo. Acontece que, deste ponto, deixa eu melhorar aqui, deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Desse ponto, nós voltamos da distância em tangente e chegamos até a estaca do PC1. Isso já foi determinado aqui. Aqui, estaca 15 mais 8. Vou mudar de cor aqui para ficar 15 mais 8, 333. Bem, então essa estaca aqui, 15 mais 8, 333. Uma vez que o veículo está aqui, ele vai andar sobre o desenvolvimento de 80 metros, chegando até a estaca do PT1, de nome 15,8333, mais 80, 19,8771. Isso nós já fizemos. Atenção agora para o que vai acontecer. Nós temos que recalcular o nome do PI2. Como assim recalcular o nome do PI2? O nome original é estaca 30. Vou dar um zoom nessa região aqui para vocês verem o que vai acontecer. Então, a estaca 30 é o nome original. Veja que essa distância daqui eu conheço, que é a tangente da curva 1. Essa distância daqui, que vai daqui até aqui, vai ser os 250
menos essa distância, que é esse pedaço. Portanto, essa estaca vai ser igual à estaca 19, que está aqui, mais 208, que é essa distância daqui. Chegando até a estaca 29 mais 17, 104. Por que que esse nome, ou essa estaca se chama 29 mais 17 e não se chama estaca 30? Porque ela se chamava estaca 30 quando a gente tinha apenas retas. Uma vez que apareceu a primeira curva, o veículo agora ele vai passar pela primeira curva e, consequentemente, esse nome aqui não vai ser mais 30. Vai ser um pouco menor que 30, porque já cortou um certo caminho na primeira curva. Então, a estaca se chama 29 mais 17, 104. Quer dizer, esse é o nome, ou é o novo nome do PI2. Deixa eu anotar, então, esse nome aqui. 29, 17, 104. Anotei aqui no meu caderno. O que eu faço com esse número mais rápido? Vocês vão vir no Excel, aonde está 30. Vou colocar o nome corrigido, que é 29 com 17,104. Então, nesse momento, uma vez que as células estão atreladas a esse novo valor de PI, provavelmente deve estar tudo certo. Quer dizer, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Estava 19,450. 19 mais 14,950. Ao alterar aqui para 29, 17, né? Nós temos um novo recálculo das estacas do PC2 e do PT2. Continuando na transparência aqui, então, para fixar isso. Opa, não quer ir para frente, por quê? Aí, foi para frente. Então, essa estaca aqui, como eu disse, ela foi renomeada. Isso é comum em campo, tá, pessoal? Na topografia, a gente vai lá, risca esse nome, ou crava outro piquete, outra estaca, e põe um novo nome. Então, esse é o novo nome dessa estaca. Consequentemente, essa estaca também final, ela não vai ser mais com este mesmo nome. Vamos continuar o raciocínio, então. Eu já tenho agora a segunda curva. Essa distância aqui é conhecida pela tangente 2. Essa distância que vai daqui até aqui corresponde à distância total entre os dois PIs, menos essa tangente, 208. Consequentemente, a estaca final vai ser igual à estaca do PT2, quer dizer, essa estaca, mais 208, ou 531, menos 185. Fazendo essa conta, transformando tudo, distância em estaca, vamos chegar até o nome 51 mais 8,296. Quer dizer, é como se a estrada tivesse reduzido de tamanho de aproximadamente de 56 para 51, 4 estacas. 4 estacas, aproximadamente. E 4 estacas, pessoal, corresponde a muita coisa. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 80 metros, né? Em outras palavras, a rodovia, ela reduziu de 80 metros em sua distância. Pense agora se tivéssemos aí mais de 100 curvas. A proporção que vai passando pelas curvas, e que agora não é só trechos retos, cada vez mais essa rodovia vai ficando cada vez menor em tamanho. Isso se chama recálculo das estacas dos PIs. Opa. Bem, entenderam? Eu entendi. Tomara que tenha entendido também. Repete alguma parte? Professor, eu
deu umas cortadas aqui para mim, não sei se foi no meu caso, se foi nos outros, na parte inicial, no primeiro cálculo, se você puder só voltar, talvez eu mostrando o último, o primeiro cálculo, eu tenha compreendido que eu já peguei, tipo, no meio do caminho e me deu uma Você diz as dificuldade. transparências lá do recálculo? Isso, essa mudança aí do valor das estacas. Então, vamos agora um pouco mais rápido, tá? Tá bom, não, tudo bem. Vamos lá, atenção. O que está acontecendo? Nós temos retas, as três retas, e temos as estacas originais, o nome dos PIs originais. É como se a equipe de topografia fosse lá e tivesse escrito no primeiro dia o nome dessas estacas. Quando apareceu de projeto de escritório a primeira curva, a gente voltou do valor de tangente, calculamos o nome dessa estaca. Isso já foi feito, 15 mais 8. Andamos no desenvolvimento, chegamos na estaca 19 mais 8,771. Bem, aí agora que vem o assunto novo. Até aí foi repetição. Agora o assunto novo, para quem ficou boiando aí, ó. Vamos mais devagar então agora nesse momento. Aqui originalmente era 30. Esse 30 vai sumir, vai aparecer aqui um 29. Por que vai aparecer 29? Porque nós temos essa distância conhecida, e essa distância daqui até aqui corresponde a 250. Mas eu quero saber quanto que mede a distância quando o sujeito terminar a curva até chegar no PI2. Quanto que mede isso? 250, que é tudo, menos a tangente 1. Porque, em outras palavras, o sujeito vai andar daqui até aqui, ele vai andar 208 metros. 208 e alguma coisa. Esse 208 aqui. Portanto, como calcular o nome dessa estaca? Vai ser a estaca 19, que é onde o carro está parado, né? No PT2, somado com esses 208. Se fizer essa conta de somar essa estaca, 19 vezes 20 mais 8, mais 208, vai dar uma distância. Retornando para a estaca, vai chegar nessa estaca aqui. Esse cálculo de somar estaca e transformar estaca em distância, isso já foi ensinado no TP2, por isso que eu estou passando mais rápido aqui. Então, o que está sendo feito aqui, pessoal, é fazendo uma operação simples, 19 vezes 20, somado com 8, somado com 208, e depois retornado para a estaca. Não, Esse foi, esse agora foi o entendi. raciocínio, tá bom? Tá, entendi agora. Tranquilo. Pode prosseguir aí com Então, vamos adiante. Então, desta forma, nós, pá, 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 nós terminamos o item 1. Tá, vocês teriam que fazer esse cálculo que seja em Excel ou na calculadora. E salvem isso e enviem. Ou pode ser no caderno, né? Como vocês quiserem. Aqui já tem uma caderneta. Quem quiser bater a foto aí ou depois ver o vídeo, só para vocês conferirem o cálculo de vocês, tá? Mas vamos mais um pouquinho aqui sobre o desenho da curva. Eu até também já desenhei isso, mas vou desenhar de novo aqui para vocês. Ó, vou desenhar a curva 1, eu desenhei, mas eu vou desenhar a curva 2. A curva 2 eu vou desenhar, deixa eu pensar aqui. Ah, tem várias formas de desenhar isso. Eu vou desenhar de uma das formas. Por exemplo, eu vou desenhar aqui um círculo, tangente, tangente, raio, porque é uma curva circular, né? Tangente a essa reta, tangente a essa reta, de raio 150. Aqui, então, eu tenho a curva 2. Desculpa, eu tenho, por enquanto, o círculo, né? E vou seccionar aqui, usar um trim, né? Para ficar só o arco de circunferência. Então, aqui eu tenho a curva 2. Se bem que ela não apagou tudinho, não. Deixa eu apagar mais um pedacinho aqui. Opa, apagou tudo. Só um momento. A bichinha está apagando toda.
Não gostei. Deixa eu colocar um ponto aqui. Onde que é? Que é o meu PC. Deixa eu aparar isso aqui, vamos ver se vai aparar só o pedaço que eu quero. Não está aparando. Tá, depois eu aparo isso. Mas faça a curva número 2. Aqui está a minha curva 2. E cadê? Ela termina, aqui. Essa é a curva 2. Igualmente a curva 1, vocês têm que cotar esse desenho. O que tem que cotar? O ângulo central, que é igual à deflexão, o raio, a tangente, o nome da estaca do PC e do PT. Aqui, pessoal, como eu estou projetando em slide, eu ponho fontes grandes, tá? Fica até meio, fica meio confuso, meio montado aqui o texto. De vocês pode fazer menorzinho, tá? Eu estou fazendo grande aqui porque fica mais fácil para vocês enxergarem aí. Então, a curva tem que ser cotada. E assim, se eu fiz a curva 1 semana passada e agora, rapidamente, aqui eu fiz a curva 2, teria que cotar também, mas não vou cotar, não. Isso aí deixo por conta de vocês. Então, esse é o nosso item 2. Vamos ao item 3 agora. Bem, o que o item 3 está pedindo? No item 3 também tem que desenhar uma curva. Aí, quando for desenhar essa curva 3, eu faço com mais calma, tá? Porque eu estou preocupado com o meu tempo hoje. O exercício 3 pede o seguinte: calcular um raio de forma a substituir essas duas curvas por apenas uma curva. Então, está se dizendo o seguinte: eu tenho mais ou menos, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui à mão. Só um momento. Eu tenho aqui assim, aqui, mais ou menos assim, mais ou menos assim. Aí eu tenho aqui, mais ou menos aqui, eu tenho uma curva. Aqui eu tenho o meu PC1 e o meu PT1. Isso da curva 1. E mais ou menos aqui, começando aqui assim, pessoal, ó, eu tenho a curva 2 com o meu PC2 e o meu PT2. O que está se pedindo no exercício número 3? Ele pede que se elimine essas duas curvas e que se projete apenas uma curva concordando a reta 1, 2, 3. Quer dizer, vou tentar fazer aqui no olhômetro, tá, pessoal? Depois a gente vai fazer o cálculo direitinho. Mas está se pedindo para calcular uma curva mais ou menos assim, ó. Ficar mais bonito que isso depois. Então, essas duas curvas vai ser substituída por essa curva 3. Uma curva que concorde, que seja tangente nessa reta, que seja tangente a essa reta e que seja tangente a essa reta. Seria um arco de círculo tangente em 3 retas. Basicamente é isso que está se pedindo. Tá claro o que se pede? Substituir duas curvas por uma? Dúvidas do que está se pedindo? Não? Sim, talvez. Como fazer isso? Podemos fazer assim.
Veja que neste ponto qual, né? Desenho aqui que não ficou muito bom. Mas neste ponto, essa distância, pessoal, só para a gente clarear melhor, essa distância corresponde a 250 metros. Como assim 250 metros? É essa distância aqui, ó. Daqui até aqui, 250 metros. Veja que a curva 1, ela termina aqui, e a curva 2, ela está começando aqui. Vou fazer aqui uma setinha aqui. Aqui começa a curva 2, e aqui está terminando a curva 1. Então, existe uma distância entre as duas curvas. Essa distância não vai existir mais. Ou seja, eu quero que o meu PT da curva 1 seja coincidente com o PC da curva 2. Tá claro esse raciocínio? Eu quero que o PT da curva 1 seja coincidente com o PC da curva 2. Então, nós vamos ter basicamente isso aqui, ó. Vai ter uma curva aqui e que ela vai continuar para lá. Aonde esse ponto ele vai ser único. Tanto para esse pedaço de curva, vai ter um pedaço de uma curva, outro pedaço da curva continuando. Logicamente, aqui vai ter um raio único também. Vê se vocês concordam com esse raciocínio aqui. A tangente da curva 1 mais a tangente da curva 2 é igual a 250 metros. Como assim tangente da curva 1? Ó, daqui até aqui, que é igual a daqui até aqui, isso aqui é a minha tangente 1. E daqui até aqui, essa é a minha tangente 2. Como eu estou dizendo que o ponto é coincidente, o PT1 e o PC2, a soma das duas tangentes corresponde à distância do PI1 ao PI2, 250 metros. Estou entendendo, mais ou menos. Vamos lá, vou continuar assim, quer ver? Ó? Eu sei que a tangente da tangente 1, pela fórmula que a gente aprendeu agora há pouco, é o raio vezes a tangente de AC1, da curva 1, dividido por 2. E eu sei que a tangente da curva 2 é o raio vezes a tangente de AC da curva 2 sobre 2. Está ficando meio carregado aqui o meu quadro, vou precisar apagar. Então, veja só, eu tenho essa definição aqui, eu tenho a fórmula da tangente, essa fórmula que eu aprendi aqui. Considerando que aqui é o ângulo central 1 e aqui o ângulo central 2. AC1, AC2. E o raio, como a curva é única, o raio é igual. Esse raio é igual a esse raio. Eu vou ter que apagar isso aqui para a gente continuar, porque faltou espaço aqui. Então, tangente 1 mais tangente 2 é igual a 250. Eu disse também que tangente 1 é o raio vezes tangente de AC1 sobre 2. Eu disse que a tangente 2 é igual ao raio vezes a tangente de AC2 sobre 2. Portanto, eu posso dizer que raio, que multiplica a tangente de AC1 sobre 2, mais raio vezes
tangente de AC 2 sobre 2, isso aqui é igual a 250. Raio é igual. Opa, raio é igual não. Raio que multiplica tangente de AC1. Quanto que mede AC1? AC1, pessoal, é esse ângulo aqui, ó. 36, 52, 12. 36, 52, 12. Isso aqui dividido por 2, mais raio, multiplica tangente AC2. O que é o ângulo AC2 da curva 2? É esse ângulo aqui, 101, 56, 39. 101, 56, 39, dividido por 2. Isso aqui tem que ser igual a 250. Veja que nós temos agora um sistema onde a única incógnita nesse caso é o raio. O que os senhores têm que fazer, então, aí na casa de vocês? Pega esse ângulo, divide por 2, tira a tangente. Pega esse ângulo, divide por 2, tira a tangente. Coloca o raio em evidência, né? E passa isso dividindo por 250. Com isso, os senhores vão achar o raio. O meu raio aqui, deixa eu ver se eu achei aqui, quanto eu achei meu raio. Eu não sei onde que eu anotei isso. Mas, vejam aí se estão entendendo o que eu estou escrevendo, hein? Deixa eu ver quanto que eu achei para vocês conferirem em casa. Tchan, tchan, tchan. Fazendo essa conta, vocês vão achar o raio. Pam, pam, pam. Não estou achando aqui na minha anotação. Quanto que eu achei de raio? Bem, faz a operação e tem que achar o valor de raio. Aí, então, vamos lá no TP para a gente ver aonde que a gente vai terminar com essa história toda. Então, esse calcular um raio é justamente fazer essa operação. Tem que fazer essa conta, tá? E depois de ter feito... Ah, tá aqui, ó, pessoal, o raio aqui, ó. Por acaso é esse número aqui, ó, que está na apostila. 159, vou até anotar aqui no meu caderno aqui. Vocês vão achar um número, esse número que vocês vão achar. 159, quer dizer, ele vai ser maior que 150 metros, né? Porque nós tínhamos o 125 e o outro era 150. Então, nós achamos um raio maior que projete uma curva só substituindo duas. 159,950. Esse desenho aqui é justamente o desenho de uma curva só, considerando uma curva única. Esse desenho aqui, ó, com esse raio. Vamos lá, deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Dá para mostrar aqui um desenho. Neste caso aqui, deixa eu aproveitar esse desenho aqui. Então, aqui, o que os senhores vão fazer? Podem fazer, para não ficar muito carregado, duas curvas mais uma curva, pode fazer um desenho à parte, tá, pessoal? Considerando apenas a curva única. Então, aqui, tem várias formas de fazer isso também. Tem uma bem fácil, que é assim, quer ver? Desenhar círculo. Tem a opção assim, tan, tan, tan. Quer dizer, é um círculo que é tangente a essa reta, tangente a essa reta, tangente a essa reta. Aqui a gente apaga a parte que está sobrando, né? Aqui, deixa eu ver aqui onde que ficou.
Deixa eu colocar uns pontinhos aqui para ficar didaticamente, ficar mais fácil vocês enxergarem, tá, pessoal? Aqui seria o PC dessa curva 3, né, vamos dizer. Aqui seria aonde justamente o PC coincide com o PT, quer dizer, o PT da curva 1 coincide com o PC da curva 2, e finalmente ela termina aqui, ó. Essa é a curva sugerida que substitui as duas primeiras. Aqui, vou achar o ângulo central, achar o raio primeiro. Vou cotar aqui o raio. Vamos ver se vai dar aquele número que eu achei agora há pouco lá, ó. Aí, ó, 159,540. Ih, caramba, não deu não, hein? Deu? Ah, deu aqui, ó. 159,540. Eu que anotei errado aqui. 159,540. O que mais? Ah, uma coisa interessante aqui, quer ver? Se a gente observar assim, quer ver? Isso aqui é bem bacana também de fazer. Se eu pegar aqui no PT e unir ao centro de giro, esse ângulo que a gente viu agora há pouco, esse ângulo aqui, ó, que é a deflexão, e aparece aqui dentro também, ó. Aí, ó. Observaram que o ângulo é o mesmo? Outra coisa interessante é que esse ângulo aqui qual, né? Essa é a diferença da aula presencial de virtual. Besteira aqui, só um momento. Estender até aqui, nessa reta. Por que não está indo? Por que não está indo, meu filho? Estender. Aí ele. Ó, este ângulo aqui, esse ângulo, que é a deflexão 2, por acaso também está aqui, ó. É o mesmo. Este com esse. Agora, mais interessante é isso aqui, quer ver? Deixa eu estender mais isso aqui. Só um momento. Esse ângulo, essa curva nova, que é a tal da curva 3, né, que substitui duas curvas, o ângulo central é a soma desses dois ângulos, que por acaso corresponde a essa deflexão aqui, ó. Quer ver uma coisa? Esse ângulo aqui, 138,48,51, ele está aqui também, ó. Que é a soma dos dois, né, na verdade. É esse com esse. Então, qual curva a gente vai ter que projetar? Essa. Com esse raio. Quer dizer, vocês fazendo a conta, vocês vão achar esse raio aqui. O Arthur, pode fazer graficamente? Não, não pode. Tem que fazer a conta. Vocês têm que tentar chegar nesse número aqui, ó. E usa o desenho para comprovar que chegou nesse resultado. Aí, então, nós terminamos aqui, se não tiver dúvidas, terminamos o item 3 do TP. Sobre o item 4, calcular as coordenadas x, y do novo PI da curva 3. O que é o novo PI da curva 3? Essa curva 3 que eu estou chamando de curva 3 é essa curva que a gente acabou de desenhar. E o PI da curva 3, por acaso, é esse ponto que está aqui, ó. Esse é o PI da curva 3.
Como é que faz para calcular essa coordenada? O y da coordenada, aqui, ó, está pedindo a coordenada xy. Se o desenho de vocês estiver coordenado, basta ir na coordenada, deixa eu ver aqui, no meu, minhas coordenadas estão acesas aqui, estão. É só pegar as coordenadas do ponto. Fiz besteira aqui. Volta, meu filho. É só interpolar as coordenadas. O y desse ponto tá fácil, porque o y é, se não me engano, 50, né? Porque é uma reta horizontal. Então, o y é 50. E o x desse ponto, se o desenho de vocês estiver na coordenada 0 e 0, que o meu não deve estar, por acaso teria que mover o meu desenho, que eu já mexi tanto nesse desenho, teria que mover essa origem para a coordenada 0 e 0 e pegar essa coordenada x do ponto Pi 3. Ou, tem outras formas também. É pegar essa coordenada aqui, 400, 400, subtrair da tangente 1 e somar da tangente da curva 3. Não sei se vocês entenderam. Dá para fazer matematicamente, analiticamente, como dá para fazer graficamente. Aí vocês quebrem a cabeça e respondam ao item 4, que é calcular as coordenadas x, y do novo PI. Bem, esse TP, já começaram, né? Mas esse TP vocês vão gastar, para fazer esse TP, vocês vão gastar uns 30, 40 minutos da vida de vocês. Esse entregar semana que vem. E o TP3 acabou. Dúvidas? Questionamentos? Não entendi nada, entendi quase tudo. Ali, professor, na última, com relação à coordenada, eu também posso utilizar o dist, né? Pode sim. Aí você soma a coordenada conhecida, o dist, pode. Sim. Pode sim. Esse tipo de exercício eu fiz pensando que a pessoa ia fazer na mão. Como todo mundo está fazendo no CAD, está se tornando muito mais fácil, né? A solução desses exercícios. Porque graficamente sai mais fácil. Agora, por que a importância de calcular as coordenadas do PI? Porque a equipe de topografia, pessoal, ela vai a campo, ela vai locar os PIs. Então, muitas vezes, você no escritório, você tinha duas curvas. Aí você fala assim, não, eu achei melhor projetar apenas uma curva. E aí, esse novo recálculo requer uma nova marcação em campo do novo PI. Então, esse vai e vem de escritório, campo, isso é uma coisa bem comum em obras rodoviárias. Você fazendo correção ao mesmo tempo que está projetando. Aí você passa para a equipe de topografia e a topografia vai remarcar o trecho. Agora aqui uma coisa assim, geralmente também, aí é questão de... é- 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 não sei se vocês estão notando nesses exercícios, já que a gente está começando a exercitar exercício de projeto, muitas vezes está sugerindo números inteiros. 125, 150. Vão ter outros exercícios que vão notar também muito números inteiros. Por que é interessante a gente projetar com números inteiros? Para a equipe, aí falando já do campo, né, da prática. É muito mais fácil a equipe de topografia marcar, às vezes, números inteiros. Quando você faz a substituição por números quebrados, igual que deu aqui 150 e não sei o quê, cadê? 159, não é que é proibido. Pode, claro, ter número quebrado. Só que, no caso, a gente poderia ter evitado. Aqui, por exemplo, se eu projetar de, uma curva 160 metros, falar assim, então vamos fazer inteiro. Se você quiser projetar uma curva de 160 metros, o que vocês acham que dava?
Para projetar uma curva de 160? O que vocês acham? Ter o silêncio não daria, pessoal, porque esse é o raio exato que concorda as três retas. Nesse caso aí, esse é o raio máximo. Porque se fosse um raio maior que isso, ficaria um negócio assim, pessoal, ó. Ó. Ia montar aqui, ó. Ó. Justamente não ia haver concordância. Então, nesse caso aqui, o raio máximo realmente é 159. Que, por sorte, atende a norma, né? Que o menor era 125, então se está 159, tá bom. Tá maior que o mínimo. Muito bem. Tune, com Diga. relação ao valor do PC e do PT, que tem que ser igual, você poderia me mostrar no AutoCAD? Porque eu estava até fazendo aqui e o meu não está dando. Aqui, ó. Esse pedacinho da curva, daqui até aqui, é a curva 1, que por Uhum, acaso ela continua na curva 2. Então, esse ponto é justamente aonde é o PC é o PC da curva 2 coincidente com o PT da curva 1. É esse ponto uhum, aqui, ó. Não existe nenhuma outra curva que atenda a essa exigência, vamos dizer. Qualquer outro sim. raio, ele não vai concordar as três retas. Uhum. Eu vou verificar aqui o que está errado. Você vê aí. Obrigada. Pessoal, agora o que vai acontecer? Eu vou só mais 10 minutos e a gente encerra, tá? Eu preciso pelo menos dar uma noção para vocês disso aqui. Veja só, até agora nós projetamos três trechos retos e duas curvas. E depois agora fizemos um exercício substituindo as duas por uma curva. Nesse momento agora, da aula número 4, vai entrar o conceito da altimetria. Então as curvas de nível vão importar para nós. Então aqui, a rodovia com suas retas, as tangentes e as curvas são apoiadas sobre o relevo do terreno. Uma vez que esse relevo é irregular, muitas vezes o relevo não está adaptado ao seu projeto. É necessário conhecer as cotas de pontos do traçado viário. Por quê? Porque futuramente a gente vai, nesses pontos, proceder um corte ou um aterro para adaptar a minha rodovia a esse terreno. Isso é chamado de grade. A gente vai comentar disso daqui uns dias. Então, esse perfil do terreno, do traçado, tem que ser feito. Tem que fazer um perfil para ver como é o comportamento da altimetria ao longo das estacas do traçado. Aqui eu tenho um desenho. Quem fez topografia outro dia vai entender bem isso aqui, bem fácil, olha. Então imagine que eu tenha um ponto A, tenho um ponto B e um ponto C. Um traçado visto em planta, estou vendo de cima. Imagina essa planta com curvas de nível, onde eu tenho aqui cota 95, essa cota aqui, essa curva de nível mestra, né? 95, descendo. Tá de 5 em 5, tá, pessoal? Ó, 95, 90, 85, 80, 75, 70, e aí vai. 75 ou 65, 60, e veja que o terreno daqui, nesse sentido, para cá, ele está descendo, ó. Está descendo, ele desce até chegar nesse ponto. Depois ele sobe, sobe até o ponto B. Então, o ponto B, ele está no topo de um morro. Então, aqui, 75, 80, 85, 90, um pouquinho mais que 90. Se fizéssemos um perfil desse traçado, ficaria basicamente assim, ó. Então, a gente pode projetar esse ponto, por exemplo, de cota. Ó, aqui, deixa eu pegar aqui uma régua, só um momento. Aqui, por exemplo, ó,
Essa curva de nível aqui é a 95. Essa curva de nível aqui é a 90. Então, vamos supor que esse ponto A, aqui, esse é o ponto A, está na cota, por exemplo, 92. E veja que o terreno vem descendo, a proporção que vai andando, ele vem descendo, até chegar neste ponto. Aqui, pessoal, talvez o desenho não está muito bacana, tá? Mas ele passa por um ponto mais baixo, depois ele começa a subir. Aqui onde está o ponto B, que é o topo. Aqui na minha cópia parece que saiu um pouquinho fora, mas deveria ser nesse topo aqui, pessoal, ó. Aqui é o topo. Depois ele começa a descer de novo. Aí dá a barriguinha aqui e acaba de descer. Então, esse aqui é o perfil topográfico do traçado ABC. Provavelmente vocês fizeram isso em topografia, que é traçar o perfil a partir da curva de nível. Se não fizeram, a gente vai fazer um aqui daqui a pouco. Fizemos, professor. Fizeram, né? Ó, Uhum. para obter as cotas do perfil, então o perfil, pessoal, é um gráfico. É um gráfico onde no eixo X estão as distâncias. No eixo Y estão as cotas ou altitudes. Isso é um perfil. Então aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui é um perfil. No eixo X estão as estacas, no caso, ou distâncias. No eixo Y, cotas. Tá, beleza. Já fiz isso algum dia da minha vida. Então, é necessário a gente obter as cotas. Então, cada pontinho desse qual? Ó, cada ponto desse, cada estaca, tem uma cota. Bem, essa cota pode ser obtida basicamente de duas formas. Você indo a campo ou você obtendo no escritório. Então, você pode obter a cota da estaca ou a cota do piquete de duas formas. Indo a campo ou pegando esse dado no escritório. Como é que a gente vai... Quais são os dados que a gente pega de campo? Que é o que está na próximo slide. Então, métodos de campo. Eu não sei se vocês fizeram a prática de nivelamento. Nivelamento geométrico. Fazia assim, pega um nível, aí faz Ré, aí faz Vante, 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 aí faz Ré, Vante. É um equipamento de topografia que você faz visadas de Ré e várias Vantes. Então, você pode obter, por exemplo, você estaciona o nível, né? Tem um tripé, tem o nível, tem a mira, é uma régua, você visa Ré de um ponto cotado, aqui, e você vira o nível visando Vante, e existe um cálculo que você determina o quê? A cota desses pontos. A prática de topografia. Isso, às vezes, geralmente é feito, tá? Bem, outra prática de topografia também bem comum. Nivelamento trigonométrico. Como é que funciona esse? Esse aqui já é com a estação total. Então, você vê a rodovia do alto, assim, todos os piquetes perfilados, de 20 em 20 metros. Aí você, com a estação total, você visa a estaca zero, de cota conhecida. Depois você visa a estaca 1, 2, 3, 4, vai visando as estacas. Você vai medindo o ângulo vertical e a distância de onde você está até o piquete. Existe uma fórmula que não vem ao caso aqui agora, porque isso é topografia, né? Que determina a cota de cada estaca dessa. Então, assim, qual que é mais usado? Essa técnica ou essa? As duas são usadas. Qual que é mais precisa? Essa técnica é mais precisa, mas é mais lenta. Essa aqui também é precisa, mas é mais rápida. Então depende muito do equipamento que você tem, da precisão que você deseja. E outra técnica também, que o engenheiro agrimensor aí vai ter que ter habilidade, talvez vocês não treinaram com esse equipamento ainda, é o nivelamento usando GPS. Aí, usando GPS, tem duas técnicas. Tem uma que se chama Stop and Go.
Você para num ponto, obtém a coordenada x, y e altitude. Você vai andando em cada estaca e vai obtendo as coordenadas. Eu digo que tem duas técnicas, não, minto. Tem dois equipamentos. Tem um equipamento de uma precisão maior, na ordem aí de centímetros, e equipamento na ordem de milímetros. Bem, então aqui nós estamos falando já de um equipamento mais sofisticado. Então essas são basicamente as duas técnicas de campo, tá? As duas técnicas de campo. Aí você pode falar assim, Arthur, mas se for uma fotografia aérea, ou se for um drone, ele obtém também as cotas ou as alturas dos pontos? Diretamente, não. Você vai ter que, a partir dessa imagem, seja de um drone, ou de um avião, ou da imagem de satélite, só do drone. A imagem de satélite não dá precisão, não, mas do drone dá. Teria que locar a posição desses pontos e processar essa imagem. Desta forma, teria como ter uma noção das cotas dos pontos, de forma indireta. De forma direta, apenas através dessas três técnicas. Agora, como é que eu obtenho a cota em escritório? Aí nós temos duas técnicas em escritório. Uma interpolação visual, a interpolação gráfica. É uma regrinha de 3. Basicamente, é o que a gente fez outro dia no TP1. Seria mais ou menos assim. Imagine que aqui é a cota 505 e aqui cota 510. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho curvas de metro a metro. 506, 7, 8, 9, 10. Ah, o ponto A, então, se aqui é 505, aqui é 506, aqui vai ser 505,5. Então, é uma estimativa. Você vai, a partir de uma planta com curva de nível, como é que eu posso dizer? Interpolar graficamente, ou no visual, ou fazendo regrinha de 3, obtendo a cota desses pontos, ou dessas estacas. Assim você obtém as cotas dos pontos. Bem, e qual que é a forma, vamos dizer, mais adotada? É uma forma, vamos dizer, um pouco mais sofisticada do que essa. É você utilizando de um MDT, de um modelo digital de terreno. Aí a conversa é um pouquinho mais sofisticada. Vou só dar uma noção para vocês como é que funciona isso. Vai-se a campo, geralmente com a estação total, ou com o drone, ou com uma fotografia aérea, obtém-se pontos cotados. A partir de um software de geoprocessamento, ou a partir de um programa de topografia, ou Topograph, AutoCAD Civil, um QGIS, um software que processa esses dados de campo, x, y e cota, obtém-se a planta planialtimétrica, obtém-se a planta em 3D, através de um interpolador. Então, obtém-se o que a gente chama de modelo digital de terreno. Desse modelo digital de terreno, ele traça as curvas de nível, e aí existem ferramentas dentro desses programas, pessoal, que você faz um risco e automaticamente já sai o perfil. Isso é possível no AutoCAD Civil 3D e em outros programas que permitem fazer esse tipo de perfil de forma automática. Pensei, a gente vai fazer aqui no nosso curso? Não. Aí teria que fazer um curso, talvez, ou a gente treinar no AutoCAD Civil 3D. Nós não temos esse tempo e também não é a motivação aqui do nosso curso. Eu não sei se eu comentei com vocês, já abrindo um parênteses, eu estou aprovando aqui no DET, no departamento aqui de Belo Horizonte, uma disciplina optativa de projetos viários automatizados. É uma disciplina optativa, eu não sei como é que é a forma de estudantes, igual da unidade de vocês, poderem pegar a disciplina optativa. A princípio, não sei, mas nessa disciplina optativa de projetos automatizados, esse perfil
de forma automática, certamente vai ser feito pelos estudantes, pelos meninos. Aqui, no nosso, não. Então, isso que eu disse aqui nesse slide é um resumo do que eu expliquei no slide seguinte. Isso tudo que eu disse aqui, ele está escrito aqui. Então, é a mesma coisa. E aí, para encerrar por hoje, o que é importante, o que vocês podem me ajudar a fazer? Tem assim, ó, de posse da planta com curvas de nível, da página 19. Então, aqui eu tenho uma planta com curva de nível, essa. Assim, nomeie e interpole as cotas de todas as estacas. Como assim nomeie? É só colocar assim, pessoal, ó, 0, 1, 2, 3. Cada estaca dessa tem um nome. E cada estaca dessa tem uma cota. Então, os senhores vão preencher uma caderneta parecida com essa que está aqui na apostila, na página 19. Estaca 0. Cota do terreno. Deixa eu ver aqui qual que é a cota do terreno que eu acho que é. Ó, 510. Descendo, 509, 508, 507, 506, 505, 504. Então, essa daqui é 504. Veja que aqui está quase no 505, o ponto. Então, seria 504,9, por exemplo. Ah, entendi. O que vai fazer com isso, então? Vem cá e escreve, ó. 504,9. Deixa eu fazer mais um para vocês. Aqui o ponto 1, por exemplo. Estaca 1. Veja que a estaca 1, ela está quase... Está exatamente em cima da curva de nível. Qual curva de nível? 510, 509, 508, 507, 506. Beleza, entendi. Então, vem aqui e escreve. Estaca 1, cota 506,0. E assim, essa caderneta tem que ser preenchida. Isso aqui são gastar aí uns 10, 15 minutos preenchendo essa caderneta. E por hoje está acabando. Isso aqui nós estamos preparando para a semana que vem desenhar o perfil. E aí, pessoal, vocês estão entendendo alguma coisa? Está muito rápido? Está mais ou menos? Tule, essa parte pode fazer com o software? O problema de fazer com os... Pode. Só que pode sim. Você pode fazer o seguinte. Eu não sei se eu enviei para vocês a planta com curva de nível. Acredito que eu enviei. Ela não está com as cotas, né? Tá? Ela é uma planta... Ó, estava escondido aqui a camada. Mas depois que vocês fizerem a curva única, o problema é que a planta que vocês têm... Está com as cotas zeradas. Não, a cota dá de 2 em 2 metros. E a Uhum. cota que eu tenho está de metro a metro. Eu teria que enviar para vocês uma outra planta. Eu tenho que procurar aqui e depois eu envio para vocês. Ok. E essa planta também, eu vou dizer uma coisa aqui que se você não entender, tudo bem também, tá? Mas vamos lá. Essa planta, pessoal, é uma planta que, apesar de estar com curva de nível, é uma planta em 2 dimensões apenas. Quer dizer, Isso. entendeu o que eu disse, né? Sim, é que as folhinhas, né? Isso, Tá aqui, tudo ó. zerado. Muito bem. A curva de nível, ela está com cota 0. Não sei se dá para vocês perceberem Isso. aqui, ó. Então, teria que ser uma curva de... O desenho teria que estar em 3D. E esse desenho aqui não está em 3D. Ele está em 2D. E não tem. Mas, sim, se você souber Tarlane, né? Isso. É só você dar nome às curvas de nível, ela vira um desenho em 3D. Sabe o que eu estou Sim. dizendo? Tá entendendo? Sim, sim. E aí, no Civil 3D, isso aí é mão na roda. É só traçar, ele sai o Uhum. perfil.
Mas aí nós estamos falando já de um nível avançado. Já que você está perguntando, é possível. Tá. Pessoal, espero que vocês estejam acompanhando. Quando vocês não perguntam, eu estou entendendo que está indo bem. Só de vez em quando aí que um ou outro pergunta. Mas fiquem à vontade, senão não faz sentido vocês ficarem boiando no negócio sem perguntar. Mas se não estão perguntando é porque estou entendendo. Boa semana para vocês. E semana que vem entrega só o TP3 e a caderneta do TP4. Não precisa entregar, só traz. Tá bom? Então por hoje acabou. Beleza? Ok, professor.